13 de novembro de 2022, na cidade de Moscou, mais especificamente no campus da Universidade de Idaho. Tudo parecia calmo. Várias das fraternidades universitárias estavam presentes na casa de uma fraternidade feminina, em que moravam 5 estudantes, onde costumavam acontecer muitas festas, daquelas que vemos nos filmes americanos, cheias de descontrole. As ruas ao redor desse bairro costumavam ser um pouco escuras à noite, mas como era uma área tranquila, isso não era um problema para quem morava lá. Isso incluía os habitantes dessa grande casa cinza localizada na King Road, que era conhecida por sediar as verdadeiras festas. Em várias ocasiões, a polícia foi chamada devido ao volume alto da música e às reclamações constantes dos vizinhos sobre o barulho até tarde. E o curioso é que muitas vezes, quando a polícia aparecia, as moradoras sequer estavam em casa, o que significava que praticamente qualquer um poderia entrar e sair da casa como quisesse, mesmo sem ser convidado para a festa. Essa casa, composta por 3 andares e 6 quartos, era compartilhada pelas estudantes universitárias Madison Mogen, com 21 anos, de Coeur d'Alene, Idaho; Shanna Kernolo, com 20 anos, de Avondale, Arizona; Bethany Funk, com 21 anos, de Reno, Nevada; e Dylan Mortensen, com 22 anos, de Boise, Idaho. Kaylee Goncalves, com 21 anos, de Rathdrum, Idaho, que era uma ex-moradora da casa e estava de visita; e Ethan Chapin, que era o namorado de Shanna e estava passando a noite na casa. A festa de 13 de novembro de 2022. Uma das garotas acordou pensando serem 4 da manhã, depois de ouvir barulhos estranhos vindos do quarto de cima, acreditando ser Kaylee brincando com seu cachorro. E até pensou ter ouvido a voz da jovem dizendo: "Há alguém aqui." Então a garota abriu a porta e olhou do 2º andar para ver se realmente era alguém. Mas como não viu nada, voltou para seu quarto e fechou a porta. Depois, pensando melhor, ela achou ter ouvido um leve choro vindo do quarto de Shanna e uma voz masculina dizendo: "Calma, estou aqui para te ajudar." Então ela abriu a porta lentamente e tentou olhar, mas novamente não viu nada. Então fechou a porta e voltou para a cama. No entanto, devido a esses movimentos estranhos, a jovem, assustada, decidiu abrir a porta novamente pela 3ª vez. E seu coração disparou quando, à primeira vista, viu um homem vestido totalmente de preto e usando uma máscara negra caminhando em sua direção. Ela não conseguia se mexer ou gritar, estava totalmente paralisada. Mas felizmente parecia que o homem não a notou, pois simplesmente passou pela frente do quarto em direção à porta de vidro deslizante, pela qual poderia sair da casa pelo 2º andar. Diante disso, a jovem fechou a porta e se trancou. Ela conseguiu descrever o suspeito como alguém alto, de constituição atlética, com sobrancelhas muito densas e proeminentes. Após isso, ela ficou na cama e depois de um tempo conseguiu adormecer. Ao redor do meio-dia, na manhã seguinte, ao notar que estava tudo muito silencioso, ela decidiu ir nos outros quartos para verificar como estavam as demais colegas. E ao abrir a porta, se deparou com uma visão horrenda. Olá, sou o detetive Fred e hoje estou investigando o caso das estudantes de Idaho. Quem seria este homem misterioso que estava dentro da casa? O que a menina viu após abrir a porta? Esta e outras perguntas é o que vamos investigar hoje. Mas, antes de continuar, vou precisar da sua ajuda. Então, curta, comente, inscreva-se e ative o sininho para poder receber todas as nossas notificações. Então, vamos lá investigar? Na noite de 13 de novembro de 2022, tudo mudou. Os pais das estudantes receberam a devastadora notícia que haviam perdido suas filhas, em um lugar que deveriam estar seguras, onde estavam buscando um futuro melhor. Mas, de repente, todos seus sonhos foram interrompidos.
Na manhã seguinte, foram encontradas sem vida as estudantes Kylie Goncalves, Madison Mogen, Shanna Kernodle e Ethan Chapin, aparentemente vítimas de um esfaqueamento. Apenas 2 garotas sobreviveram. Bethany e Dylan, que saíram da casa por volta das 20h57 do dia anterior. Indicando que era apenas mais uma noite comum, Bethany até postou uma foto no Instagram, com todas as meninas da casa. E o único que não morava lá era Ethan Chapin, o namorado de Shanna, que estava visitando. E essa foto, aparentemente alegre, se tornaria assustadora, pois foi a última foto tirada e publicada pouco antes do massacre. Junto com a foto estava a seguinte legenda: uma garota sortuda por estar rodeada por essas pessoas todos os dias. Depois da foto, cada um seguiu seu caminho durante o resto da noite. Por um lado, Shanna e seu namorado Ethan, descritos como divertidos e carismáticos, foram vistos na casa da fraternidade a qual Ethan pertencia, a Sigma, que tinha organizado uma festa no campus. Eles estiveram lá das 21 horas até quase a 1h45, quando voltaram juntos para a casa das garotas. Enquanto isso, Kaylee e Madison, conhecidas por serem melhores amigas desde a escola, foram vistas das 22 horas até 1h30 da madrugada em um bar local chamado Corner Club. E depois foram comer em um ponto popular de comida noturna chamado Glock, um food truck, onde compraram um pouco de massa. Esse evento foi capturado em vídeo, onde ambas agiram como qualquer outro estudante universitário, usando seus celulares e rindo. Depois, pegaram um táxi e às 2 horas da madrugada, ambas estavam em casa. O irônico é que Kaylee já havia se mudado da casa, mas voltou para passar o fim de semana com sua amiga Madison e mostrar o novo carro, que a deixava muito feliz. Enquanto isso, as únicas que sobreviveram, Bethany e Dylan, estiveram em casa o tempo todo e se tornariam pontos-chave para reconstruir os eventos daquela noite. Na madrugada fatídica, por volta das 2 horas, todos provavelmente estavam descansando em casa, sem se preocupar em trancar todas as entradas corretamente. No entanto, isso não impediu que, àquela hora da madrugada, um homem alto, vestido todo de preto, com máscara e luvas para não ser identificado, entrasse na casa pela porta de vidro deslizante nos fundos, perto do estacionamento, escolhendo esse local provavelmente para ter a vantagem de não ser detectado em uma área pouco iluminada. Esse homem misterioso não tinha boas intenções, já que estava armado com uma faca e tinha um plano. Ele se infiltrou na casa, decidido a passar por cada andar para tirar a vida de cada uma de suas vítimas com sua faca afiada. Ele foi de um a outro, como se fosse rotina ou como se estivesse completando uma lista de tarefas. Embora várias das vítimas estivessem feridas, mostrando algum tipo de resistência, tudo isso foi o que se soube nas primeiras notícias do caso. Essa informação inicialmente indicava que o ataque não foi aleatório e que o assassino provavelmente estudou a cena anteriormente. Isso se deve ao fato de que tudo aconteceu tão rapidamente e com tanta precisão que é impossível que tenha sido um ataque aleatório. Por exemplo, como ele conseguiu entrar na primeira tentativa pelo único ponto fraco da casa, já que a porta da frente tinha código e a porta dos fundos estava trancada, e ambas mostravam sinais de terem sido forçadas. Isso queria dizer que, quem quer que fosse esse monstro, havia estudado bem suas vítimas. Ainda não se sabe por que o assassino deixou Dylan e Bethany vivas. Muitos acreditam que elas sobreviveram por sorte, ou talvez porque o assassino queria deixar testemunhas do que havia feito para que a notícia se espalhasse. A primeira coisa que os investigadores fizeram foi buscar pistas nas filmagens de uma câmera de segurança de uma casa que estava a cerca de 15 metros do quarto de Shanna. O áudio do vídeo começou a distorcer por volta das 4h17 da manhã. E então foi possível ouvir algo que parecia ser choro ou vozes, seguido por um barulho alto e vários latidos de um cachorro. No registro telefônico de Shanna,
aparece que ela recebeu uma entrega de comida por volta das 4 horas e estava usando o TikTok por volta das 4h12. Portanto, a polícia suspeitava que os assassinatos ocorreram possivelmente por volta das 4h25 da manhã. Até então, não havia detalhes adicionais significativos ou outras pistas, mas alguns moradores mencionaram que a casa era de madeira, então tudo rangia e se ouvia literalmente cada passo, o que tornava lógico que o massacre não fosse ouvido pelas sobreviventes, considerando que até algumas das vítimas tinham ferimentos que mostravam ter tentado se defender. E, na verdade, agora que estou narrando este caso, percebo que é muito estranho que a garota que viu o homem alto e atlético não tenha chamado a polícia naquele momento e tenha simplesmente voltado a dormir, ligando para a polícia no dia seguinte. Além disso, existe outro fato suspeito, que são as 10 chamadas que Kaylee e Madison fizeram naquela madrugada de seus celulares para Jack, o ex-namorado de Kaylee. Mas naquele momento, Jack estava completamente dormindo e não atendeu às chamadas, o que levanta a questão do que estava acontecendo naquele intervalo de tempo para que elas o chamassem insistentemente. É possível que ambas tenham sentido algo estranho e tentaram pedir ajuda, mas não sabemos. Jack lamenta não ter conseguido atender, já que a noite terminou com as 2 garotas sem pulso e cheias de sangue no mesmo quarto. Outra coisa que chamou a atenção foi que as sobreviventes só entraram em contato com a polícia local e com os serviços de emergência por volta das 11h58 da manhã, dizendo que apenas alguém estava inconsciente. Elas alegaram que haviam acabado de acordar e chamaram suas colegas, porque sentiram que algo estava errado na casa. Então decidiram chamar a emergência. Quando os paramédicos e a polícia chegaram, havia estudantes na porta da casa chorando. A cena dentro do local era de grande horror, pois como a casa era de madeira e havia uma quantidade tão grande de sangue que até mesmo as paredes estavam ensopadas, essa situação era muito estranha. Isso levou a polícia a considerar todos como possíveis suspeitos, desde ex-namorados e atuais parceiros das garotas até vizinhos, possíveis inimigos e as próprias sobreviventes. Cada pessoa envolvida com as vítimas seria investigada minuciosamente pela polícia. Este caso, como você verá, envolveu um trabalho digno de filme. Os investigadores cercaram o local e depois se dedicaram a reconstruir os últimos dias, especialmente a noite dos eventos. As câmeras de rua foram as ferramentas mais úteis para montar cronologicamente os passos das vítimas e do assassino. Cada detalhe sobre as vítimas era de suma importância. Por exemplo, Kelly tinha mencionado recentemente a amigos e familiares que sentia que estava sendo perseguida. Os detetives começaram a investigar esse dado, assim como muitos outros, para confirmar se essas suspeitas poderiam estar, de alguma forma, relacionadas aos homicídios. Apesar de empregar as melhores mentes e tecnologia na investigação, não havia nenhum dado sobre o assassino ou a arma que ele usou. Não havia nenhum fio de cabelo dele no chão, e só conseguiram encontrar no lado direito da cama de Madison uma capa de couro que parecia ser de um modelo de faca estilo militar. Na capa estava estampada uma insígnia do Corpo de Fuzileiros Navais. O equipamento forense de Idaho encontrou DNA masculino proveniente do broche texturizado na capa. Os investigadores inseriram esse DNA no sistema para buscar e detectar na base de dados de criminosos já registrados, mas o computador não retornou nenhum resultado. Durante a coletiva de imprensa, a polícia declarou apenas que a arma homicida era descrita como uma faca de lâmina fixa que ainda não havia sido encontrada. Os detetives começaram a pedir a ajuda e colaboração de cada cidadão e da população inteira de Idaho, já que alguém teria que ter visto algo. A polícia local imediatamente recebeu ajuda do estado de Idaho e do FBI. Assim, uma equipe de 130 pessoas foi montada para resolver o mistério. No entanto, apesar dos esforços, as únicas pistas que estavam coletando eram muito fracas. Entre elas,
havia uma pegada de sapato com uma sola que parecia muito semelhante ao design e padrão usado pela marca Vans em seus tênis. Finalmente, após muito esforço, algo que seria o ponto crucial da investigação apareceu. As câmeras de vigilância daquelas ruas capturaram naquela noite um padrão estranho. Um carro branco passando várias vezes perto da casa. E por fim, às 4h04 da manhã, o carro parou e não foi visto novamente nas câmeras até às 4h20, quando ele foi avistado saindo da área em grande velocidade. Isso levantou a pergunta: seria possível que uma única pessoa acabasse com a vida de outras 4 com tanta precisão em apenas 16 minutos? Apesar de difícil de acreditar no início, isso confirmou que os assassinatos foram premeditados com uma precisão doentia. Vários especialistas concordaram que um criminoso altamente preparado poderia fazer isso em um tempo mínimo de 10 minutos. A polícia tomou nota desse incidente e determinou que o modelo do carro poderia ser um sedã entre os anos de 2011 e 2016. Na área, havia cerca de 22 mil carros desse tipo. Então, eles teriam que analisar cada um para ver qual deles aparecia na fita. Acabaram encontrando um carro que coincidia com a descrição saindo de outro campus vizinho pertencente à Universidade de Pullman por volta das 3 horas da manhã. O dono do carro acabou sendo Bryan Kohberger, um jovem estudante de 28 anos com um brilhante histórico acadêmico. O time completo começou a investigar cada movimento de Kohberger, mantendo-o sob observação constante até reunir um número maior de provas e capturá-lo de forma desprevenida. Bryan Kohberger nasceu em 21 de novembro de 1994 na cidade de Aldrichville, Pensilvânia, junto de seus pais Michael e Marian, sendo o caçula da família, pois tinha 2 irmãs mais velhas. Seus pais trabalhavam na escola Pleasant Valley, na qual Bryan também estudava. Seu pai trabalhava na área de manutenção e sua mãe na área de alunos especiais. Infelizmente, a família tinha muitos gastos para o que geravam na escola e, devido a isso, até chegaram a declarar falência 2 vezes. Além disso, é sabido por vários testemunhos que durante o ensino médio, Bryan não teve uma vida fácil. Desde pequeno, ele era rejeitado e rotulado de repugnante, especialmente pelas meninas, e o jovem lutava contra seu excesso de peso, pelo qual era discriminado. Estes momentos difíceis o levaram a experimentar diferentes substâncias terríveis devido à influência de um vizinho. Mas cansado de estar no fundo do poço, Bryan, nos últimos anos do ensino médio, retornou das férias tão magro e mudado que todos pensavam que tinham um novo colega. Mas não. Era Bryan, que tinha perdido 36 quilos, passando de ser um rapaz que ficava escondido em um canto em toda situação social para não chamar a atenção, para ser um agressor, já não se deixando intimidar pelos outros. Depois disso, um dos seus colegas de escola disse: "Lembro-me de vê-lo e pensar que era um aluno novo. Ele era tão gordo e perdeu tanto peso que parecia quase doente, como se fosse uma obsessão. Ao mesmo tempo, tornou-se mais agressivo e acho que se tornou um excluído. Naquele momento, ele ficou mais retraído. Realmente não se encaixava com ninguém." Outro garoto confirmou que, apesar de perder peso, Bryan ainda tinha muitas inseguranças e começou a escondê-las agindo de forma agressiva em qualquer situação e tratando os outros como inferiores a ele. Uma pessoa diferente do resto, sempre querendo brigar com alguém e intimidando as pessoas. Então começaram a afastá-lo do grupo de amigos porque ele era uma pessoa totalmente diferente. Perder peso e as garotas continuarem rejeitando-o fez Bryan pensar que o rejeitavam apenas por ser ele, o que parecia mais uma questão de atitude. Isso porque ele ganhou a fama de caça-cadelas, indo atrás de todas as garotas que encontrava pela frente, e também por ser socialmente desajeitado, de forma ruim, pois era o tipo de pessoa que bombardeava as garotas escrevendo-lhes mensagens 20 vezes seguidas,
até que se cansasse de não receber resposta e começasse a insultar. Desta forma, acredita-se que sua frustração tenha aumentado a níveis nunca vistos e finalmente o levou a explodir de raiva. Após terminar seus estudos básicos, ele ingressou na Universidade de Siles para estudar psicologia. E embora sempre tenha aspirado a ser guarda florestal do Exército, muitos de seus conhecidos ficaram felizes em vê-lo mais focado em seus estudos na universidade, onde tinha excelentes notas. Ele havia parado com as drogas e estava indo bem. Inclusive, começou a trabalhar meio período como segurança em uma escola secundária. Finalmente, Brian se formou em psicologia em 2020 e o rapaz começou a se interessar cada vez mais pela criminologia. Então, decidiu fazer um doutorado em Justiça Penal e Criminologia, que concluiu em junho de 2022. Pelos tempos, parece que muitos dizem que ele fez esse curso apenas para adquirir conhecimentos para realizar o que faria alguns meses depois. Bryan Kohberger estava muito interessado nos perfis criminais, ao ponto de, em maio de 2022, lançar um post na rede social Reddit sobre o comportamento criminal para um suposto estudo de sua graduação, o que, visto todo o contexto, parece bastante suspeito. Ele se apresentou assim: "Olá, meu nome é Brian e convido você a participar de um projeto de pesquisa que busca entender como as emoções e traços psicológicos influenciam na tomada de decisões, ao cometer um crime em particular. Este estudo busca entender a história por trás do seu crime mais recente, com ênfase em seus pensamentos e sentimentos ao longo da experiência." Este questionário era anônimo, e caso alguém confessasse ter tido uma experiência cometendo um crime, Brian perguntava: "Você se preparou para o crime antes de sair de casa? Por que escolheu aquela vítima em vez de outras? Qual foi o primeiro passo que deu para alcançar seu objetivo? O que pensou e sentiu depois de cometer o crime? E você, o que acha?" Essas eram realmente as perguntas de um estudante aplicado no assunto, ou de uma mente perturbada que buscava aprender com as experiências dos outros para cometer um crime maior. Enquanto Brian aparentava ter uma carreira sólida, também desenvolvia seu lado obscuro de personalidade antissocial. Ele não dormia à noite. Seus vizinhos raramente o viam e ouviam caminhar e se mover durante a madrugada. Um deles disse: "Ele era uma pessoa noturna, usava o banheiro à noite e passava o aspirador de pó à 1 da madrugada. Ele sempre estava sozinho. Só ouvi a voz de uma mulher no apartamento uma vez." Seus colegas de faculdade também confirmavam o que o vizinho dizia, que Brian não dormia. Chegava um pouco atrasado às aulas com uma xícara de café na mão e sempre parecia exausto. Um outro aluno do doutorado contou que Brian sempre foi muito ativo, daquele tipo de pessoa que sempre se sentava na frente e gostava de participar muito, mas quando a conversa sobre os assassinatos dos estudantes veio à tona, Brian ficou imóvel, sem expressão. "Apesar de a conversa ter sido longa, não me lembro de nenhum comentário", exclamou o colega. Por sua vez, Jordan Serumek, dono de um bar que Brian frequentava, afirmou que o jovem costumava assediar as mulheres que trabalhavam lá, dizendo coisas estranhas para elas. Elas até reclamavam que Brian fazia comentários sinistros ou pedia que dissessem onde e com quem moravam. Se elas não respondiam, ele se irritava. Houve até uma vez em que uma delas ignorou suas perguntas e insinuações românticas, e ele a insultou, gritando coisas nada bonitas que nem posso dizer aqui. Diante disso, o dono do bar se aproximou de Brian e pediu gentilmente que fosse mais respeitoso com as moças, ao que Brian o encarou com um olhar perdido e disse: "Não sei do que você está falando. Me deixou totalmente confuso." Depois disso, Brian nunca mais voltou ao bar. Uma vez que a polícia tinha seu nome, sua missão era buscar mais evidências contra ele, enquanto garantiam que ele não ferisse mais ninguém no caminho. Assim, eles rastrearam e vigiaram Brian nos dias seguintes, principalmente o que ele fez na noite dos eventos.
Embora não tenha sido registrado que o celular de Kohlberger estivesse ativo naquela madrugada ou conectado a alguma das torres de celular de Moscou naquele dia, ainda assim notaram que por volta das 4h48 da manhã, seu celular se conectou a uma torre localizada em uma autoestrada ao sul da cidade de Moscou, a cidade onde moravam os estudantes, que ia em direção a Pullman, cidade de onde seu carro foi visto saindo 1 hora antes do crime. Além disso, antes de sair de seu apartamento naquela noite, por volta das 2h42 da madrugada, seu celular estava ligado e, enquanto estava viajando para Moscou, ele se desconectou completamente. E como se isso não bastasse, na manhã seguinte aos assassinatos, o telefone de Brian se conectou a uma torre perto da cena do crime, entre as 9h12 e as 9h21 da manhã. Não se sabe se isso fazia parte do plano, ou se era para observar o que ele havia feito, ou se ele havia esquecido algo na cena. Se o assassino esqueceu algo na cena, foi a capa da faca. Foi pouco depois do Natal que a polícia começou a seguir Brian Kohlberger de perto, sem ainda revelar nada à imprensa, pois precisavam garantir que o detivessem de forma eficaz, sem que ele tivesse a chance de escapar ou atacar novamente. Brian ficou na casa de seus pais em Filadélfia e acredita-se que tenha estado lá desde 16 de dezembro para passar as festas. Mas como a viagem de Washington para a casa de seus pais era muito longa, seu pai, Michael, decidiu voar até lá para passar um momento pai e filho no carro durante as 41 horas de estrada. No caminho, eles foram interceptados pela polícia 2 vezes, a primeira vez por excesso de velocidade e a outra por estar muito perto do carro à frente. Ambas as vezes, Brian estava dirigindo e seu pai estava no banco do passageiro, assegurando aos oficiais que seriam mais cuidadosos da próxima vez. Uma vez em Filadélfia, o FBI vigiou Brian por 4 dias, notando que ele sempre saía de casa usando luvas cirúrgicas. Também sempre o viam limpando minuciosamente seu carro, e a polícia o viu jogando lixo na casa de um vizinho. Então, os investigadores extraíram uma amostra de DNA desse lixo e a enviaram para análise em laboratório. Os resultados mostraram uma correspondência de 99,9%, confirmando que o DNA era do pai biológico da impressão de DNA encontrada na cena do crime. A polícia tomou isso como uma prova definitiva para prendê-lo. Assim, na sexta-feira, 30 de dezembro, às 3 da manhã, uma equipe de 50 agentes especializados das forças SWAT invadiu a casa dos pais de Brian na Pensilvânia e o prendeu. Todo o bairro e seus pais ficaram chocados, especialmente quando mencionaram que o homem era o principal suspeito do quadruplo homicídio em Moscou. Após a prisão, Brian não resistiu, e sua única pergunta foi se alguém mais havia sido preso por este caso, mas ninguém respondeu. Após sua prisão, os investigadores confiscaram seu carro para desmantelá-lo e coletar todas as evidências possíveis, incluindo fibras, isopos e peças. Além disso, o equipamento forense confiscou facas, celular, luvas e máscaras pretas, laptops, lençóis, roupas e sapatos pretos, até mesmo um pelo de animal que poderia pertencer ao cachorro de Kaylee Gonçalves. No entanto, até o momento, esta última evidência não foi confirmada. Algumas horas após a prisão, a polícia executou uma ordem de busca no apartamento de Brian em Washington, investigando toda a área. Além disso, uma investigação foi feita em todas as suas redes sociais, mas nenhuma atividade suspeita foi encontrada. A única possibilidade levantada era de que Brian fosse proprietário de uma conta falsa, que seguia Madison, Kaylee e Shanna. Esta conta até mesmo havia enviado mensagens dias antes dos crimes, mas as meninas não responderam. No entanto, as autoridades ainda não conseguiram determinar se essa conta está relacionada aos assassinatos. Brian Kohlberger está sendo mantido sob custódia, sem direito à fiança, enfrentando a possibilidade da pena de morte. O julgamento foi marcado para 2 de outubro de 2023 e continua até o presente momento.
No entanto, ainda há muitos detalhes desconhecidos sobre o caso, devido a uma ordem de não divulgação abrangente que impede os advogados de ambas as partes de fazerem comentários públicos. No entanto, as discussões sobre o caso continuam e as teorias estão sendo levantadas, mas somente o tempo dirá como isso será resolvido. O que você achou desse caso? Qual pena você acha que Bryan Kohberger merece? Deixe sua opinião nos comentários. Também não esqueça de curtir, inscrever-se e ativar o sininho para receber todas as nossas notificações. Até a próxima, fique seguro e mantenha os olhos abertos, pois nunca se sabe o que está espreitando nas sombras.